aí você faz um estágio, aí você aprende protocolos de primeiros socorros civis, e você faz estágio em hospital, e você faz estágio no Corpo de Bombeiros de Paris, né? Eu ia te perguntar. Essa é a camisa de trabalho dos caras. Você ganhou deles lá? Ganhei Ganhou deles atuando lá. no treinamento? Ganhei deles Ou lá. presente? Aí você vai para um Corpo de Bombeiros em Paris, Que legal. e uma semana atendendo em viatura. Então, assim, se a gente É for prático, falar... prático, é verdade. cara, não é? assim, sensacional. Que E da eu hora. fui num bairro bem chulezão, assim, de Tiro, Paris. facada. Cara, era porrada. Saint-Denis, é norte de Paris. Cara, ali é tipo O gueto, mesmo. guetão, assim, é pesado lá. Então todo dia é facada, tiro, acidente de carro, só essas coisas. Eu tive Overdose. amigo que ele fez, não sei qual arrondissement lá, que ele só pegou os Era velhinhos passando nobre, mal, né? entendeu? Só a parte Leva velha. pro hospital, assim, Falta de ar. toma uma água, falta de ar, tá aqui. Eu não, cara, eu tive a Foi sorte verdade. de pegar isso. Então, assim, na real, eu não tive algo que me assustou. O que me assustou foi mais no treino. A preparação Entendeu? toda colaborou, né? Assim, teve um momento real, mas não foi em combate. Foi uma situação que eu tava fazendo curso anfíbio, de combate anfíbio, terceira companhia, né, companhia anfíbia. E lá em Calvi mesmo, durante o treino, um dos soldados, ele tava naqueles botes, né, nos zodíacos, né? E ele caiu do bote e ele passou por baixo e a hélice do bote passou na cara dele. Nossa Senhora. E aí ele foi resgatado do mar. E assim, eu tava lavando meu equipamento lá, de normal. Filetado. Chega o bote, o cara gritando, médico, 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 médico. Eu tava por acaso no deck ali, lavando o meu neoprene. E médico, médico, médico. Aí eu larguei tudo, fui lá. E chega o cara com a toalha na cara, mano. Aí quando ele tirou a toalha, Aquele monte de fila. que eu achava que a toalha era vermelha de origem, Nossa. e não era. Branca. Não era a cor original da toalha, Sopada mesmo. mas ela tava bem encharcada. E aí que eu vi aquilo, o cara, vários cortes, ele tava de neoprene, né? Vários cortes. E a cara dele, ele tomou, e ele teve muita sorte, ele tomou um corte aqui, e aí eu não sabia o que estava acontecendo. Né? Aí tem o treinamento, né, de você ter que entender a situação, né, no caos, que eu acho que é um negócio muito legal do treinamento paramédico. Todo mundo falando ao Todo mesmo mundo tempo. desesperado, você é o cara que não pode estar desesperado, mas você tá. Mas você tem que pelo menos fingir que não tá. E aí, o que aconteceu? A hélice pegou, não sei o que, aí já peguei o cara, deitei o cara no chão, na hora que tira a toalha, assim, tipo, predador. E aí é isso, né? E o cara consciente, e aí, assim, cara, o treinamento de paramédico da Legião, eu achei, é tão bom, pelo menos pra mim foi, que até hoje, quando eu vou trocar um band-aid de alguém, eu escuto a voz do instrutor me enchendo o saco, porque, cara, era um nível de detalhe que eles pegavam, assim, que foi muito mais difícil fazer o estágio com os instrutores da Legião do que atender nas ambulâncias de Paris. Entendi. Entendeu? O limite, a folga para você errar era 0. E então, assim, na hora veio os instrutores na minha mente, assim, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Como se estivesse falando Ajuda a comigo, acalmar, mesmo. né? Porque você se coloca no momento de treinamento ali. Aí eu comecei a fazer os procedimentos e tal. Sempre preocupado ali com a via aérea. O problema era a via aérea dele, né? Não engasgar, não bloquear e tudo mais. Então, assim, fiz tudo direitinho, o que fazer. Chegou o médico, chegou a ambulância e tal. E aí foi. Você falou que ele estava consciente, mas estava em choque, sem se... Ele não sabia o que ele estava acontecendo com ele. Chocado. Se você mostrasse, se você te pegasse um espelho e falasse assim, olha você, aí ele ia entrar em choque. Porque ele não tinha noção do que estava acontecendo. Mas assim, ele estava com aquele nível de adrenalina que ele não estava berrando de dor? Não, ele estava tranquilo. Ele estava tranquilo. Ajuda, né? Teve inclusive um sargento, eu era cabo nessa época já. Teve um sargento que olhou, em brasileiro inclusive,
Ele olhou, ele, puta que... Só que ele falou isso na frente do cara, entendeu? Aí eu, no impulso, eu cheguei pra ele e falei, sai daqui, cala a boca, sai daqui. Um cabo falando isso pro sargento. Só que eu falei em português pra ele. Pelo menos a maioria não entender ali que eu tava quebrando a hierarquia. Entendeu? Aí, assim, ele voltou, entendeu, né? Aí ele voltou, ele saiu, depois eu até falei com ele, pedi desculpas, né? Desculpa ter feito isso. Ele falou assim, eu também entendi porque você fez aquilo e tal, aí não pegou nada. Mas assim, esse foi um caso tenso. E você teve notícias desse cara depois? Não, depois eu vi, depois ele voltou pro quartel. Ele perdeu os dentes e a língua dele foi cortada no meio. E fora os cortes, né? Mas, cara, ele voltou, ele passou por cirurgia, tudo, assim, aí a parte médica é top, né? Aí é top. Aí foi pro hospital militar e tudo mais, cirurgia, reconstrução ortodontológica, tudo mais. E, quando o cara voltou, depois de quase um ano, né? Quando ele voltou, quase você não via cicatriz. Caramba! Porque Mas ele ficou com umas cicatrizes muito loucas, assim. Porque ficou aqui, aqui, entendeu? Assim, tipo, o cara legionário com 3 cicatrizes na cara, assim. Ele na terra dele ali, God of War, sabe? Tipo Kratos, assim. Ele ficou com uma cicatriz irada, assim, mas... assim, lógico que na hora ali eu tava tenso o negócio, entendeu? Mas aí depois que passou, até falei, melhor cicatriz do quartel é ninguém tua, ganhou cara. A primeira colocação. Mas em Mali, os casos médicos que eu peguei eram mais com relação ao pessoal desmaiando. Passando mal, desmaiando, calor, isso teve bastante. Falta de água. Isso teve bastante. Tem alguma restrição de alimento, sim, ou vocês têm alimento para o momento que precisa? Água, comida, está disponível pela logística? Em Mali, em avançado, A restrição era a habilidade da logística em se organizar para atender a gente. Tinha rancho ou era só ração? Não, era ração. Ração, a gente negociava, chega uma hora que não dá mais. Troca com os gringos. Aí vem o sempre tem, né, os tuaregzinhos que chega lá, legal, entendeu? Cara, sempre... O que esses caras costumam ter? Os caras vêm até com cabra, mano. Com lata de pêssego, sabe? Essas coisas. Que distinto, hein? Aí pegava cabra magrela, doente, né? Eles não vão dar melhor cabra. E eles entendem muito mais de cabra que a gente. E aí pegava a cabra magrelinha lá, sempre tem um lá que deixa que eu mato, deixa que não sei o quê, porque o cara vem do interior da Rússia, entendeu? Não sou eu o boyzinho do Tatuapé que vai matar cabra porque eu não tenho experiência em arrancar a pele, tirar, o cara já aqui, ó, rapidinho. E isso é um ponto muito forte da Legião. Sempre tem alguém que fala a língua. Sempre, assim, a parte de corações e mentes, aonde a gente vai, tem alguém que fala a língua. A comunicação. Tem alguém que conhece o rolê, sabe? Que, eu já morei no deserto, eu já morei aqui, eu já fiz assim, já era parecido. A gente estava na selva do Gabão, que era, eu diria que é idêntica à Mata Atlântica brasileira. Então aí os brasileiros já se... Em casa. Entendi, já sei onde eu tô. Então os gringos lá se ferrando. Fica à vontade, né? Mas a vontade transfere essa tranquilidade para os outros. Aí você tem essas experiências, assim, que vão passando, então sempre tem essa pluralidade, entendeu? Isso sempre foi um ponto fortíssimo da Legião. A gente foi para a Alemanha fazer um exercício de salto na Alemanha. Quem daqui fala alemão? Aí já tem uns 10 que levantam a mão. Vocês vêm para cá. Pronto, eles vão ser o liaison ali da tropa com o exército alemão, assim, isso se encaixa muito fácil, entendeu? Você tinha costume, assim como muitas outras pessoas têm, de pegar um souvenir do local que você tá, uma pedra, uma areia, alguma coisa, ou uma militar, um capacete furado, umas base de... Então, eu lembro que o pessoal, o comando, eles eram muito, muito chatos no sentido rigorosos, né? Em relação a isso, eles ficavam enchendo muito o saco, porque quando você volta de operação, os caras, antes de você entrar no quartel, você entra no quartel, aí você
você nem vai pra tua companhia. Você para no pátio, tira tudo, abre toda a mochila, abre tudo, e a PE, né, a polícia da Legião, né, ela vai lá e os caras começam a vistoriar tudo. Pra ver se não veio arma, munição. Às vezes assim, não é nem na maldade, mas, cara, na guerra ali, você pega munição, entendeu? Não tem controle. Não tem aquele... Se você tá num exercício, o cara vai te entregar, ó, estou te entregando 10 munições, você vai gastar as 10 munições no exercício e tal. Então tá aqui tudo controladinho. Na guerra lá, assim, tem munição, como. Quantos atirou, não sei, entendeu? Assim, não tem controle. Então às vezes pode ter alguma coisa no teu bolso, da tua calça, entendeu? Então tem pode ser questionado ali, né? né? E assim, até mesmo pedra, essas coisas, eles enchiam o saco. Então eu lembro que na época eu não peguei nada. Mas assim, o que eu peguei de souvenir eu lembro que o nosso grupo, antes, quando a gente ficou sabendo que a gente foi pra Mali, que a gente ia pra Mali, que lá tava realmente tendo combate, e aí a gente falou, putz, nós vamos entrar em combate. Aí um dos caras lá, ele comprou um baralho, e ele falou, cada um escolhe uma carta, e aí vocês carregam essa carta no capacete. Então. E aí eu peguei uma carta lá, peguei um as, é o as de espadas. E não teve clássico, disputa pela né? espada? Sobrou assim fácil? Maravilha. Mesma sorte de entrar no pelotão de atirador de elite. É verdade. E eu tenho até uma foto com essa carta. E aí a gente carregou essa carta no capacete durante toda a vivência Mali. E aí depois virou um souvenir. Bacana. E aí acho que foi isso que ficou. De Mali foi isso. Legal. E no total, quanto tempo você ficou em Mali ali? 2 meses. 2 meses foi rápido. completos. O conflito se encerrou ou vocês foram substituídos? Os dois. A missão era tomar um vale, uma cadeia de vales. Tá. E essa missão foi cumprida. Mas aí depois que acabou isso, aí a intensidade deu uma baixada. Aí a logística melhorou, porque aí a engenharia fez um aeroporto do lado do FOB. Então descia o Hércules, cara, Hércules, que avião, mano. O cara pousa em pista de terra, mal feita, né? Os caras, assim, um tanque voador, né? Uma peça de engenharia fenomenal. E aí quando os Hércules começaram a vir, aí a logística acalmou. Aí começou a ter banho, começou a ter comida, começou a ter Coca-Cola, toda a estrutura. Entendeu? Aí começou a estrutura a amansar, aí começou a vir mais tropa, aí deu aquela acalmada. E aí eles tiraram a gente, porque a gente já estava quase 6 meses em operação, somando com o Gabão. A gente estava no Gabão, a gente foi para a África Central, voltou para o Gabão, passou na Costa do Marfim, antes na Costa do Marfim só para fazer uma escala, Niger, Mali, entendeu? Então a gente já estava 5 meses já nessa vida e pela regulamentação da OTAN, você não pode ficar mais de 6 meses em operação constante. Então a gente já estava chegando já no limite já. Aí volta. E aí, cara, você dormindo no chão, a guerra, a briga entre soldados era caixa de papelão. Pra ver quem porque se tinha uma caixa, ali, porque as águas vinham em caixas de papelão. E era uma caixa de papelão fininha, mas tinha uma marca de água que a caixa de papelão era mais grossa. Aí os cabos, eu era soldado ainda, e então assim, né? Vinha aquela caixa, os cabos já chegavam, tira a mão que essa daqui é minha. Tanto que teve um amigo meu que depois, no final, a gente entrou em férias, depois no final do ano, assim, ele me mandou uma foto que ele estava em Paris e ele estava passando numa rua que tinha uma paulada assim de caixa de papelão, assim, aí ele tirou uma foto dele deitado, assim, agora eu sou rei, rei de Mali aqui, ó, agora tá sobrando, o que tava faltando agora tá sobrando. Caramba. Então, eu lembro que eu tinha uma mesinha muito parecida com essa, que era uma caixa de papelão, copo era a garrafa cortada, tanto que eu tinha feito até um buraquinho, né, porque a gente pegava a garrafa, né, que alguém ficava com a parte
do copo e o soldado ficava com a parte de baixo, que não dá pra você se encaixar em nenhum lugar, entendeu? Você fica segurando. Aí pra você comer e ficar segurando, então eu fiz um furo, eu encaixava. Então essa era a vida que a gente tinha. E aí, assim, você dormindo, helicóptero passando toda hora, areia. Uma hora costuma. E cara, se eu te mostrar, eu tirei a foto do banheiro, entendeu? Foi o banheiro. Eu não sei o que é aquilo, não é um banheiro. Mas assim, é a coisa mais absurda da qual eu tive que usar. Tipo, o risco de cair dentro do negócio. Nossa, cara, assim, eu não vou nem descrever aqui, porque senão a galera vai parar de me ouvir. Não, você manda a foto, a gente acerta aí. Você acha que tá em Silent Hill. Eu lembro do cheiro, só de falar pra você. Nossa senhora, velho. E assim, vivendo nessas condições, lá tem muita mosca. Muita mosca. E cara, vivendo essa realidade durante 2 meses, né, que ela foi se degradando, né, porque começou no Gabão, indo na África Central, que a gente ainda mais tinha... avançado, menor a estrutura. Na África Central a gente ainda dormia nas camas ali de campanha, ainda tinha chuveirinho e tudo mais, mas aí foi degradando até chegar nessa situação de Mali que você pegava uma garrafa de água, tinha uns esquemas para esquentar, para esfriar a água, né? Porque calor pra caramba, mas tinha muito vento. Então você pegar uma meia, molhar ela, botar a garrafa dentro da meia e deixar ela pendurada, o vento resfria. Nossa. Então a gente fazia isso. Então, para lavar a meia, eu abria, cortava uma garrafa de água assim, colocava a meia com aquelas pastilhas de cloro que vem na ração. Sim. Né? Deixava lá e aquela água suja depois eu usava para pegar outra meia suja e secar com a garrafa dentro. Então eu lavava aquela meia, tirava aquela meia, colocava a garrafa e assim, aí você ia pendurando um monte de garrafa para ficar tudo resfriadinho. Então assim, era essa vida bem precária. Aquecer ração no deserto é a melhor coisa, que você tá com a tua ração aqui, aí você abre, aí tem a lata, né? Aí o que você faz? Você só joga assim, ó, na frente, assim, ó. E espera 15 minutos. Tá, sai quentinho. Tá quente. Aí você vai e come. Então, assim, vivendo essa vida de, assim, limítrofe de indigente. Se virando com o recurso que tem. Né? De repente, acaba a operação e como praxe da OTAN, todo mundo que volta de operação tem que fazer o que eles chamam de descompressão. Tá. Que é um período de acompanhamento psicológico. Ou seja, e não de é relaxamento. férias ainda, né? Não é férias, mas assim, os caras te colocam num hotel 5 estrelas. Tem uma ilha? Chipre. O Chipre, né? O pessoal vai. Que ali todo o pessoal que sai de operação do Oriente Médio, da OTAN. Vai lá para dar uma baixada. Vai lá para dar uma baixada para poder voltar para a civilização. Então, assim, um dia, vida de mendigo. No segundo dia, cama king size, varanda, aquele marzão, assim, aquele hotel 5 estrelas. E esse retiro, Luiz, ele tem um período programado, vai de acordo com o tempo que você esteve ausente ou é de pessoa para pessoa? É um período programado, 1 semana, e tem um caráter de lazer. Você não fica só no lazer, tem a parte de acompanhamento. Tem a parte de acompanhamento psicológico. Tem a parte de relaxamento, aí você ganha massagem, aí você faz pilates, faz yoga, aí assim, aí o tom muda totalmente, né? Vai fazer passeiozinho de escuna, fica na piscina, mergulhar, sauna, entendeu? Ajuda bastante o assim... Para a desclimatação de retorno. Assim. Assim, realmente ele cumpre um papel de intermediário entre os dois mundos, entendeu? Você tá numa realidade que é quase que incompreensível. É do inferno pro céu, praticamente. Literalmente. Mas teve uma coisa muito interessante disso, é que assim, o acompanhamento psicológico lá, embora o pessoal se esforce bastante para te ajudar, e eles são conscientes que todas essas experiências geram sequelas, há necessidade, a execução ela não é tão boa, porque você faz em grupo, e aí o psicólogo chega para você e fala, mas e aí, alguma experiência que vocês queiram compartilhar? E aí tá o teu sargento assim para você, assim, ó.
Tem essa restrição ainda. Sim. Você não Assim, pode criticar, mas às vezes para você funcionaria expor e criticar o que causou, mas você não pode porque o cara tá te observando. Exato, o cara o teu grupo tá te observando. Então militar tem essa mentalidade, né, do você tem que manter o teu o que acontece na milha fica na milha, né? Exato, você tem que manter isso e também assim o negócio é feito de imediato, entendeu? E aí na questão do pós-traumático não é nessa hora que ele se desenvolve. Tem o tempo do processamento, né? Você tem o tempo ainda, entendeu? E então assim aquilo não surte efeito, mas teve uma semente que foi plantada lá que depois me ajudou muito. Eles fazem uma orientação em relação ao autodiagnóstico. Então eles destrincham para você o que pode acontecer. E inclusive eu tenho até um panfleto com todos os sintomas, todos os negócios, o que fazer, o que não sei o que, não sei o que lá. Para assim, em algum momento, algum desses sintomas aparecer, você identificar com facilidade e buscar. Exatamente. E essa semente, e na hora que você tá lá, você tá pensando na massagem que você vai ter depois, no que você vai fazer no jantar, momento, entendeu? Você tá, que se dane, né? Tá um olhando pro esse psicólogo, sabe? Um dando risada do outro ali, não sei o que. Então, isso passa assim, que você não percebe. Podia ser só a parte do lazer nessa etapa, Podia ser só a parte do lazer, exato. Uma coisa dedicada. Eu acho que tinha que ter um acompanhamento assim, 1 ano depois, entendeu? Aí sim tinha que ter. Mas na hora você tá. Você ainda tá no oba-oba ali, entendeu? Mas eu lembro que dessa orientação em como perceber se você tá indo pro lado do pós-traumático. Entendeu? E isso foi fundamental. Passada essa semana, então, você retorna para a base na França.